Olá, seu Educação Pop, esse é mais uma coisa de volta e hoje não vamos falar nem de coisas divertidas, nem de cultura pop não, a gente vai falar de uma coisa séria, que é o machismo na internet. Muita gente está me cobrando no Twitter, no Facebook, que esse canal precisa tomar um partido, precisa falar sobre o assunto, precisa se posicionar sobre o assunto. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho, sobre o que esse canal acha, sobre qual a posição desse canal sobre machismo na internet. Primeiramente, estão falando de ser aceito no mundo nerd, que as mulheres precisam ser aceitas no mundo nerd, tem um problema de aceitação no mundo nerd. Para começar, quando eu era criança, quando eu era adolescente, o mundo nerd era um lugar que você não era para ser aceito, ninguém queria ser aceito, ninguém aceitava o mundo nerd, era o contrário. Você simplesmente ignorava. Nerd é isso, nerd é o ignorado, nerd é o pária, nerd é aquele cara expulso do círculo social de escola, de adolescentes e tal. Então ninguém queria ser nerd. Então é uma coisa difícil para mim imaginar como é que alguém está sofrendo, querendo ser parte do grupo dos rejeitados. Porque o nerd é isso, é o cara que não se adequa ao padrão. Mas hoje em dia está na moda, todo mundo quer ser nerd. E o educador Paulo Freire falava sobre hospedar o opressor. O que é isso? É quando o oprimido, ele convive tanto com o seu opressor, que quando ele se liberta, ele começa a reproduzir todas aquelas atitudes de seu opressor. Então o nerd meio que fez isso, ele foi tão perseguido durante a história toda, que quando ele chega na posição de supremacia, ele começa a oprimir quem quer se juntar a ele. Então essa história de você não é nerd o suficiente, você não é... Não, você é fake, você é poser de nerd, você não é true nerd. Então tá rolando isso e as mulheres estão sofrendo bastante com isso porque não conseguem, né? Nos fóruns, nos jogos de MMORPG, nos podcasts e tal, todo mundo meio que expulsa a mulher desse convívio nerd, desse convívio de cultura pop, que nem pode ser chamado de nerd pra mim, né? Eu acho que a história toda tem muito a ver com a questão do adolescente, que o adolescente quer descobrir sua identidade, ele quer ostentar sua identidade, ele quer reafirmar sua identidade. Pra você ter uma ideia, no 4 Coisas, mais de 90% do público assinante é masculino. Então são muitos homens e todos eles muito jovens. Então eles tendem a rejeitar tudo que não for daquele clubinho. É o clube do bolinha, realmente. Então, como o mainstream hoje em dia é o nerd, é o game, é o quadrinho, é o filme, é a série, toda essa comunidade tende a rejeitar quem não é homem, jovem e tal. Falando agora do 4 Coisas, que é um canal mais adulto, a gente tem 70% ou mais do público entre 18 e 35 anos, então a gente não sofre muito com esse ataque de adolescente de 3 a 17, que a maioria dos canais do YouTube tem, mas é importante que a gente tome uma posição e fale um pouco desse assunto. Eu sei que no 4 Coisas, nenhum tema até hoje, foram 104 episódios, nenhum teve uma mulher como protagonista, nenhum foi sobre uma mulher. Inclusive temos planejado, muito antes dessa polêmica, um mês da mulher do 4 Coisas, que está planejado lá para março do ano que vem, onde vamos falar de 4 assuntos, 4 para o público feminino, mas a gente não pode agora falar qual é. Eu até conversando com o meu diretor, conversando com ele, Mulher Maravilha, Lara Croft, Madonna e Xuxa seriam bons temas, né? Ele seriam bons temas e tal, mas eu não posso adiantar agora, senão é dar spoiler. Mas já era uma coisa que estava sendo planejada. E eu faço parte de uma geração que cresceu vendo Chico Anísio, Os Trapalhões e Cacete Planeta. Então piadas homofóbicas, piadas racistas e piadas misóginas é parte da minha formação de humor. Todos os programas que eu via tinha esse tipo de piada. Era totalmente normal eu chegar na escola e chamar o único aluno negro da minha turma de azulão, de grande pássaro. Era normal, cara. Era normal, é um absurdo, mas era normal e todo mundo fazia. Mas nem porque todo mundo fazia que é certo. Isso é muito importante. E às vezes eu, improvisando aqui para vocês, estou sem roteiro, isso acontece muito nos podcasts, você tem que improvisar um texto por 1 hora. Então é muito provável que você fale alguma coisa sem pensar. Você viu o Big Brother, por exemplo? Mas como os caras do Big Brother são burros? Não, os caras estão sendo filmados 24 horas por dia, 1 hora vai sair uma merda. Então é meio isso, a gente improvisa para falar, às vezes a gente consegue, fala umas coisas de ouvido, de cabeça, de que lembra, de infância, e acaba sendo uma piada que é desnecessária, que não era para ser feita. Então, se você for procurar no 4 Coisas, deve ter várias piadas envolvendo gays, envolvendo a questão da mulher. Eu não lembro de nenhuma gravíssima, vou falar para vocês aqui o exemplo e tal, mas pode ter alguma coisa que desagradou alguém. Por exemplo, eu fiz blackface. Blackface é uma coisa que agora todo mundo fala, nossa, blackface é um horror. Mas eu fiz para fazer, por exemplo, o Nick Fury, eu fiz o blackface, eu tive que caracterizar o personagem. Se fosse o Nick Fury original era mais fácil, porque o cabelo branco eu já tenho. Mas eu não achei assim, também ninguém reclamou. Outro negro que eu fiz também é o Michael Jackson, né, que morreu se autodeclarando negro, então se autodeclara pra mim tá valendo. Também fiz blackface, mas foi para caracterizar uma personalidade, um personagem
foi para caracterizar o negro de forma jocosa, também é que não tem nenhuma reclamação nesse sentido. Então, galera, é isso. Somos contra qualquer tipo de segregação, somos a favor de cada vez mais pessoas se integrarem nesse universo de cultura pop, esse universo de entretenimento, que é muito melhor do que chamar de universo nerd. Para mim, o nerd já é algo que já não casa mais, esse adjetivo já não funciona, porque é algo mainstream, já não é algo deixado de lado, que é coisa típica do nerd. A gente precisa agregar mais gente, trazer mais gente, são pessoas diferentes que pensam diferentes. As melhores mestras, os melhores colegas de RPG que eu tive são mulheres, foram mulheres. Então a gente tem que realmente trazer todo mundo. Eu gostaria muito que meu público fosse 50% masculino, 50% feminino. Eu gostaria muito de ter apoio, ter incentivo para mais temas que as garotas gostam de ver, faria sem o menor problema. Inclusive, eu acho que as minorias que eu mais, não sei nem se pode chamar de minoria, né? Os otakus, eu falo com vocês agora, otakus. Você viu como é que esse canal tá mudando, né? Estamos falando de temas agora aqui, os 2 últimos posts, devem ter curtido, 2 temas surgiram lá no Japão. Então, esse canal também está mudando, não tenho vergonha de mudar o rumo do canal. Eu fazia com uma cerveja, isso aqui, assisto quanto coisa há muito tempo, sabe que eu sempre tinha uma cerveja na mão. Era muito fácil, porque primeiro a cerveja me deixa mais solto para conversar com vocês, outro lado me impede de gesticular igual maluco, em terceiro lugar era um jabazinho, um mexãozinho que eu podia fazer. Quando eu percebi que o programa está passando na televisão e às 9 da manhã e eu estava tomando cerveja, eu pensei, cara, com certeza tem criança assistindo isso e não é legal. Então eu troquei para aquela canequinha que vocês estão vendo, que em breve vai estar vendendo, né, uns canais estarão vendendo aquela caneca e muitas outras para você. Para fazer mais um mexão, para esse programa é sobre mexão, mas nem é isso que eu estou falando, vamos voltar ao assunto. Então eu vi que estava errado e corrigi. Então eu quero pedir desculpas se alguma piada nesse canal ofendeu algum de vocês. E reclame mesmo, vem aqui embaixo, comenta que se for algo que realmente a gente pensa e, poxa, foi mal, falamos errado, a gente se retrata, conversa, não tem problema nenhum admitir erro, muito menos em corrigir rumos desse canal, isso não acontece aqui, tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês, paz todo mundo, tá bom? Todos bem-vindos, todos queridos, e a gente volta com um outro vídeo, espero que um tema menos polêmico, né? Onde a gente possa conversando sobre o assunto da cultura pop, coisa boa, coisa ruim, coisa velha, coisa nova, ou qualquer outro spin-off desse canal, beleza? Até mais, gente. Obrigado pela audiência desse assunto sério aqui. Até a próxima. Tchau!